Olá, novamente, tudo bem? Hermes Nascimento aqui, mais um vídeo. Esse vídeo eu vou buscar seguir a tendência que eu fiz no último, que é ampliar um pouco mais os assuntos tratados aqui no canal. E hoje eu vou falar de um assunto que me foi sugerido, na verdade foi quase exigido pelo meu grande amigo Anselmo Grossi, que é falar um pouco sobre rock nacional, rock brasileiro. Então, eu resolvi fazer uma lista, né? Eu sei que lista é sempre uma coisa polêmica, sempre uma coisa que dá briga. Então, eu resolvi fazer 10 discos de rock e de metal nacional que foram influentes para mim. Não é um vídeo falando dos 10 mais vendidos, ou os 10 mais importantes, ou os 10 mais inovadores, nada disso. São 10 discos lançados por bandas e artistas brasileiros que tiveram impacto na minha pessoa, na minha história, na minha vida. Beleza? Espera aí que a moto tá que tá. Vou começar pelo primeiro disco que eu tive, né? Recentemente eu falei do primeiro disco que eu comprei. O primeiro disco que eu tive, assim, que eu pedi pra minha mãe me dar, e era um disco mais... não era um disco infantil, foi esse disco aqui, ó. O RPM, Rádio Pirata ao Vivo. Esse aqui é a minha cópia original mesmo, de quando eu era criança, 1986. Pode ver que ele tá bem assim, castigado pelo tempo, sofreu na mão de uma criança. Isso aqui eu ouvia muito, acho que eu ouvia todo dia, cara. O que eu mais gostava é que aqui, eu não sei se vai dar pra ler, tá escrito ouça alto. E eu buscava seguir essa orientação, mas nem sempre meus pais deixavam, né? E o legal desse disco aqui é que eu também, talvez aí que começou a minha loucura, eu também tinha uma cópia em fita cassete, uma cópia em cassete original, que eu deixava pra gente ouvir no carro. Nessa época a gente tinha um hábito familiar de ouvir muita música no carro, né? A gente tinha uma Kombi, andava de Kombi pra cima e pra baixo e sempre tinha umas fitinhas lá que fazia alegria, a nossa alegria, e uma delas era o RPM, o Rádio Pirata ao Vivo. Inclusive, como eu sempre gosto, contar uma historinha rápida aqui sobre esse item. Há uns anos atrás, o Fernando Deluc, guitarrista do RPM, fez um show aqui na minha terra, aqui na minha cidade. E eu pensei em levar esse disco lá para ele autografar e tal, mas a minha timidez não me permitiu. É mais uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. C'est la vie. O segundo lançamento que eu vou falar é de uma banda muito importante na minha história. Eu também cito ela no vídeo sobre no disco. O cara ama disco, só fala de disco. No vídeo sobre o Smash Trash Hits, né? Tem aí no canal. Quem não viu ainda, corre atrás, que é um vídeo legal. Eu acho legal. E é uma banda, né, como eu disse, extremamente importante pra mim, que são os Titãs. E o disco que eu vou falar não é um disco que todo mundo fala, assim, que é o Domingo, que é um disco que ficou meio ofuscado pelo Titanomaquia e pelo acústico, né? É um disco que eu vi muito na época, faixa título, Eu Não Aguento. Tem uma música que eu gosto muito que chama Uns Iguais aos Outros. Esse disco também tem a participação do André Kisser e do Igor Cavaleira, do Sepultura. Na época, ambos eram do Sepultura. Ambos. Então é um disco que eu recomendo, que é um disco que ele não é o Titãs tão sujo quanto no Titanomaquia, e também não é aquele Titãs pop dos dois primeiros discos. É uma mescla, assim. Poderia citar aqui o Cabeça de Dinossauro, ou Jesus Não Tem Dentes, que é um disco que eu gosto muito, o Black Blonde. Mas esse aqui, como é um disco que poucas pessoas falam, é um disco que eu escutei muito nos anos 90. Então, um disco que é esse aqui, Titãs, Domingo. O próximo disco que eu vou falar, também, eu vou ser redundante várias vezes hoje, que é um disco que gerou impacto em mim, que é o Anarcofobia, do Ratos de Porão. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição lançada pela Eldorado, que aqui também tem um outro obrigatório do RDP, que é o Brasil. Essa capa maravilhosa aqui do Marcati.
Mas o disco que eu estou falando em questão é esse aqui, o Anarcofobia. Esse disco aqui me mostrou várias coisas, mostrou um modo mais crítico de pensar, me mostrou o hardcore, o crossover, né? E é um disco que eu recomendo pra caramba, Anarcofobia, Rachiporão. O próximo disco também é dessa época, 92, 93, que é um disco também que me apresentou um outro estilo de som, que na época que eu ouvi esse disco pela primeira vez eu estava muito ligado a um som mais thrash, death metal e tal, até que um dia eu fui na casa de um amigo e ele tinha o vinil desse disco aqui, ó, o Dr. Sin 1, lançado pela Warner. Essa aqui é uma edição de 10 anos, grande trampo aí dos irmãos Buzik, Andrea e Ivan, e do Eduzinho, Eduardo Danui. É um disco que eu recomendo demais, um disco que me mostrou como era possível fazer um som bem trabalhado, guitarra, baixo e batera, não tem gravação de segunda guitarra, um disco essencial para entender um pouco mais do som daquela época. Que tem Emotional Catastrophe, tem vários hits que a banda toca até hoje, né? Tocava, porque agora já anunciaram mais uma pausa aí. E eu recomendo esse, na verdade eu recomendo os 4 primeiros do Dr. Sin, todos, mas os 4 primeiros eu acho que é a melhor fase, que é esse, o Brutal, o Insanity e o Dr. Sin 2, que é com o Mike Viscera nas vozes. Então, esse aqui é o número 4, Dr. Sin. O número 5, também na mesma época aí, é esse aqui, ó, Viper Evolution, né? O primeiro disco da banda sem o André Matos. Eu sei que o Tears of Fate, né, que é o anterior a esse, de 89, é um disco que impactou muita gente, o último disco do André Matos na banda. Mas esse aqui é um disco que eu escutei demais. Eu tenho ele em CD também, uma edição mais recente. Mas eu ouvi muitos aqui, Coming From The Inside, Evolution, Deadlight, Rebel Manic, né, que é o Everybody, Everybody. Tem a Wasted, que é uma faixa que eu gosto muito. Então, é um disco que me marcou demais. Escutei muito, acompanhava a banda em todos os programas de TV que eles iam. Não acompanhava pessoalmente, né? Assistia todos os programas ali, Jô Soares, Programa Livre, o disco de estreia do Renato Gratti na bateria. Recomendo demais, Viper Evolution, esse aqui, sei de cabo a rabo. Outro que eu vou mostrar aqui também foi um disco, é uma coletânea, que me apresentou um artista que foi muito importante, é muito importante até hoje para mim, que é o Raul Seixas. E eu vou mostrar aqui exatamente a edição que eu ouvi, que é esse cassete aqui, ó, que eu ouvia lá na Kombi do meu pai, quando eu era moleque. E vocês podem ver que nem é um cassete original, é um piratinha, né? É uma coletânea chamada Maluco Beleza. E a gente ouvia muito isso aqui, meu pai gostava muito de Raul, acho que ainda gosta. E a gente... Nossa, aqui só tem, como uma boa coletânea, só tem hit, né? Maluco Beleza, Guita, Rock das Aranhas, Eu Nasci 10 Mil Anos Atrás, Ouro de Tolo, Metrô Linha 743. Isso aqui é muito importante para mim, além da memória afetiva, né, de ter essa ligação com a história da minha família, pelo menos com a história musical. Minha mãe achou essa fita há uns anos atrás na casa dela e eu não pensei 2 vezes e trouxe ela aqui para minha coleção, né, Raul Seixas, Maluco Beleza. Toca Raul. O próximo disco que eu vou mostrar vai ser de uma banda, mas poderia ser de uma cena toda, que é o Progress of Decadence, do Overdose, né? É um disco que está aqui representando não só a Overdose, mas também toda a cena de BH, todos aqueles discos que foram lançados lá, o Laws of Scourge, do Sarcófago, Witch Hammer, Hangman Tree, do The Mist, todos esses discos também eu ouvi e consumi. E esse disco é muito bom, cara, muito bom, maravilhoso. Um disco com groove. Tem o Batuque, que depois foi meio que acusado injustamente de ter
surfado na onda aí de Sepultura, mas é uma injustiça. Essa aqui é uma edição lançada pela Cogumelo, uma edição comemorativa, né, que tem um CD e um DVD da turnê. Recomendo demais. Pancada com groove, swing, Bozó, Cláudio Davi, Zé Baleia, Overdose. Também recomendo o seguinte, é esse, o Scars, e o anterior. BH. O próximo que eu vou mostrar é um pouco mais antigo, é nos anos 80, mas como eu ouvi nos anos 90, que é uma banda amada por muitas pessoas e odiada por muitos outros. Eu apenas gosto, não sou nem amo, nem acho assim a Quinta Maravilha, também não acho essa porcaria que o pessoal fala. É uma banda que eu gosto, que eu coleciono, que são os Pedreiros do Piauí, Engenheiros do Havaí, aqui com o grande Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém. Um disco lançado aí pelo trio clássico, Gessinger, Licks e Maltz, né? Tem Somos Quem Podemos Ser, tem Pra Entender, tem um disco, é um disco que eu ouvi a primeira vez em vinil. Olha a chuva. Um disco que eu vi a primeira vez em vinil, infelizmente eu não tenho mais a cópia em vinil, mas essa copinha em CD está aqui representando, eu tenho o restante da discografia aí. Poderia ser também o Várias Variáveis, que talvez seja o meu favorito, mas esse, como foi o primeiro disco deles que eu ouvi, eu achei esse mais representativo e por isso que ele está aqui nessa honrosa lista. O penúltimo da minha lista, eu já mostrei o rei, que é o Raul. Tem que mostrar a rainha, que é a Dona Rita Lee Jones, aqui acompanhada pelo Tutti Frutti. No clássico, esse sim é obrigatório, referência, tá encabeçando todas as listas aí de disco de música brasileira, de rock nacional, de que quer que seja. Fruto Proibido, 1975, um álbum que está completando 50 anos agora. Aqui tem Agora Só Falta Você, Fruto Proibido, Cartão Postal, que é maravilhoso, um blusão. Ainda fecha com Ovelha Negra, sem comentários. Isso aqui é edição de época, aqui tá a galera, Luiz Carlini, Li Marcucci. Fruto Proibido. Tem muito o que falar, não. E para fechar essa lista, eu vou falar do meu disco favorito, não só de rock nacional, mas também de metal nacional e também de metal em geral, que é o Chaos AD, do Sepultura. Essa aqui é a cópia que eu ganhei no meu aniversário de 16 anos, né? Acho que foi um mês depois do lançamento oficial. Eu pedi ele de aniversário e está comigo até hoje. Provavelmente, grande chance de ter sido o disco que eu mais ouvi na minha vida. É daquele tipo de disco que você sabe o intervalo que tem entre uma música e outra, né? Lado A maravilhoso, Refuse Resist, Propaganda, Slave New World, aqui tem Caioas. Então, é um disco que eu ouvi a primeira vez, ouvi lado A, ouvi lado B, ouvi lado A de novo, só não ouvi lado B porque eu tive que sair. É isso. Aqui, ó, Sepultura ontem, hoje e sempre. Valeu! Então é isso. Espero que tenha sido produtivo. Como eu disse no começo, é um vídeo pessoal, né, que mostra itens que têm uma importância para mim. Alguns têm uma importância realmente na música brasileira, no rock brasileiro e no heavy metal brasileiro, heavy metal nacional. E é isso. Muito obrigado. Sigam aí o conselho do tio Dini. Dá o joinha, dá o like aí, fortalece. Valeu. Até o próximo. Ponto final no Falha de Cobertura.